Nós temos o orgulho de contar para você, ouvinte, em primeira mão, que tem um grande projeto que será lançado agora aqui na 14. A Rica História de Vila Rica. Produzida? Não vou contar. Quem vai contar quando ela foi produzida, que rica história é essa, do que eu estou falando, é o pesquisador Firmino Costa, que nos dá o prazer da sua companhia aqui na emissora. Doutor Firmino, bom dia, bem-vindo à nossa programação. Conta pra gente do que eu estou falando. Tá. Bom dia, Carla. Bom dia aos rádio ouvintes também. Tu queres que eu conte tudo? Eu quero que o senhor conte de início do que eu estou falando. Que rica história de Vila Rica é essa? Que ano ela foi produzida? Como nós vamos apresentar ela à comunidade? Tá bom. Essa história tem 30 anos. Ela foi levada ao ar quando o município fez 100 anos. E nunca mais foi levada. E agora, esse ano, eu tive a grata surpresa de receber o D'Artagnan e o Diego? E o Salles, como é? O Diego, nosso Salles diretor lá, da emissora. E me falou na possibilidade de apresentar este ano aquela mesma novela, né, do ano do centenário, né? É uma novela radiofônica, doutor Firmino. Radiofônica, é. Eu tive uma grata e até uma triste notícia, né? Porque as pessoas principais já faleceram, né? Que é a doutora Sônia, minha amiga Sônia Abreu, e o meu irmão Solão Lemos, né? É uma tristeza a gente se lembrar de que eles não estão mais aqui. Mas eles deixaram uma história, um legado, uma trajetória de importância aqui em nossa comunidade. E essa novela radiofônica é um exemplo disso. Entre tantas ações para a cultura, para a história da nossa cidade, ficou a novela radiofônica baseada na história do povoamento de Júlio de Castilhos, através da história das primeiras famílias que chegaram por aqui. Que grupo é esse? É um grupo de teatro? Conta pra gente, doutor. Surgiu a ideia, vamos fazer uma novela radiofônica. De quem partiu, como ela foi produzida, onde que eram os locais das gravações? Certo. Bom, era a história do município de Júlio de Castilhos no tempo em que fazia parte também o Pinhal Grande, Nova Palma, Ivorá e Quevedos, né? Então, eu iniciei a história falando de Quevedos. Bom, antes disso, eu quero dizer o seguinte, tu perguntaste como é que se originou, quem é que teve a ideia? Bom, no fim do ano de 1990, a Sônia me procurou e disse que no ano seguinte, o nosso município ia fazer 100 anos. E que ela tinha muita vontade de fazer uma novela radiofônica contando a história de Júlio de Castilhos. O que tu achas? Ela me perguntou. Ora, Sônia, não é fácil resumir os 100 anos em pouco tempo, né? E acho difícil, né? E quem é que escreveria essa novela? Perguntei. Ela disse, Tu é louca, Sônia. Eu não tenho capacidade para tanto, né? E ela diz, não, mas o que é isso, rapaz? Eu sei que tu tens. Não, Sônia, não adianta, esquece isso, tô fora, me deixa fora, né? E ficou daquele jeito. Bom, aí eu fui pra praia de férias, né? Lá a Praia dos Ingleses, lá, todo dia caminhando, conversando com os argentinos, aprendendo um pouco de espanhol, de portunhol, né? Ensinando um pouco para eles também. E durante a manhã eu estava distraído, caminhava. Depois do almoço eu cesteava. E quando levantava da cesta, aí não tinha nada para fazer. Aí era difícil, não tinha nada para fazer, né? Bom, num dia, depois da cesta,
eu estava no fim da sexta, eu me lembrei do pedido da Sônia, né? E disse, se eu fosse fazer uma novela sobre a história da Júlia de Castilhos, né? Como é que seria? Aí eu pensei que eu ia começar pelo a primeira pessoa, o primeiro morador que chegou aqui na região, que foi lá em Quevedos, né? Isso no ano de 1802. Né? Eu digo, bom, vou imaginar ele como personagem, né? A mulher dele, e me lembrei que eles teriam na época 4 filhos, né? Então comecei a fazer os diálogos deles com os filhos, tá? Eu me lembro que aí quando eu levantei depois do café da tarde, peguei uns blocos de papel ali e comecei a escrever manualmente, né? Comecei a escrever nesse ano, né? Ouvisse as vozes, ouvisse o barulho de machado cortando árvores e de facão terminando com os galhos, né? E ele parou de trabalhar e viu que um filho ia chegando, e aí comecei a fazer o diálogo todo dos filhos, né? 3 filhos maiores, né? E um filho menor, muito dependente, né? Era um menino que eu dei o nome de Joaquim. Era um menino praticamente ingênuo, né? Era muito atrasado, mentalmente atrasados, e os outros mexiam muito com ele, né? Havia bullying, então não se usava naquele tempo. Não tinha nem esse nome, mas já acontecia. Exato, E aí foi desenvolvendo a história. Aí eu me empolguei com a história, né? Aí comecei... Aceitou o desafio. Aceitei, né? Aceitei, comecei a escrever. Quando eu vi, tinha um monte de papel, né? Que eu tinha escrito. Aí separei aqueles papéis mais ou menos por época, por fases, né? E casualmente deu 14 montes de papel. 14 capítulos. 14 capítulos, né? Eu voltei para Júlia de Castilhos, né? Eu comecei a datilografar, né? Naquele tempo não tinha computador. Comecei a datilografar, a aumentar um pouquinho, diminuir, e fui ajeitando aquilo. Quando eu vi que estava certo, datilografei e levei para a Sônia. Digo, olha aqui, Sônia, o teu pedido eu fiz, agora tu vê se é isso que tu quer, se está certo. E entreguei para ela. Esse foi o início. Da onde surgiu, como surgiu. Então, foi uma ideia da dona Sônia, que dispensa comentários da importância do que ela foi para a cultura, não só da nossa cidade, a cultura em si, principalmente no meio tradicionalista. Ela foi uma personagem ímpar na nossa história. No teatro, na música, uma pessoa inesquecível. Nós tínhamos, então, a história. O Dr. Firmino colocou ela no papel e foi dividida em 14 capítulos. Certo. E agora? A gravação, como vai acontecer? Os personagens, como foram escolhidos, doutor? Bom, os atores. Aí a Sônia me disse que estava contentíssima, que já tinha mostrado para o Solon, e estava contentíssima, que era exatamente aquilo que ela queria. Aí
como era muito grande a história, então eu utilizei duas pessoas, dois narradores, né? O Solon, um narrador, e o Solon já tinha trabalhado em rádio em Porto Alegre, quando ele era estudante de medicina, né? E a Sônia que cantava, tinha uma voz maviosa, maravilhosa, né? Então era o narrador 1 e o narrador 2. Aí eles falavam para intermediar até apareceu os personagens. Narração, então. Sônia Abreu e Solon Lemos. Isso, exato. Nós tivemos a sonoplastia e sonotécnica Tamico e Som Manchester. Temos que lembrar disso também. Já tínhamos naquela época o Som Manchester. Exato, Doutor, esses personagens, existe um grupo que na época foi criado para isso ou já existia o grupo de amadores? A Sônia tinha... A Sônia era diretora de teatro amador. Naquele tempo existiam teatro amadores, vários teatros amadores durante o tempo, né? E a gente não tinha teatro. Hoje a gente tem teatro, mas não tem grupo de teatral de amadores. Né? Eu fiz parte de teatro amador de Júlio de Castilho também. O Solon foi diretor de teatro. E a Sônia fez já até um teatro mais sério, né? Ela levou uma novela de Dias Gomes, não é? Que era famosa, e fez um sucesso muito grande. A Sônia disse que a maior dificuldade dela foi arrumar os radioatores masculinos. Que as mulheres, sim, apareceu de monte, ela teve até para selecionar. Mas os homens eram poucos, né? Umas 2 semanas depois que eu entreguei aquele projeto, a Sônia me telefonou e disse: amanhã à noite o Solon vai passar aí para te levar para o CTG, onde eu montei tudo para a gente começar a gravação da novela. Ela disse que a parte mais difícil foi essa, de encontrar os homens, né? Mas que as mulheres, então, era fácil. Aí Solon passou lá e me levou. A sonoplastia e sonotécnica, técnica que você dizia, né? Seria o Tamico e o Som Manchester, que ele já tinha levado os instrumentos, os discos com a introdução da novela, e outros que ele já tinha levado para preencher a radiofonia. 14 noites frias de inverno, o grupo que a Sônia denominou Umuarama, que significa em Guarani reunião de amigos, né? Aí a gente foi lá. Cada noite era gravada um dos capítulos, sem ensaio nenhum. Era na hora, ali a gente fazia aquilo. A minha memória não está muito boa, não me lembro exatamente de todos os atores, mas eu me lembro que o primeiro, o José de Quevedo de Macedo, lá de Quevedos, era interpretado por um rapaz que era funcionário da Caixa Econômica. E era muito engraçado porque ele não tinha uma voz de gaúcho, nem de paranaense, como seria. Era meio acariocado. Né? Este que é o Marcelo Machado. Esse que é o Marcelo Machado. A esposa do Quevedo, aí era Jussara Finamor. Né? Fez o papel muito bem. Os filhos desse casal eram o Flavi Lisboa Filho. Né? E
E tinha um Gilberto Silva, parece que eu não sei quem era, eu não me lembro mais. Que era um dos filhos, o Januário. Isso, é. As vozes de criança, uma era filha da Claudete, a Alexandra Lopes, né? Tinha um filho do filho do Tequinho? Carlos Abreu, do Tequinho, né? Um filho dele. Tinha outro filho do Edson Fumagalli, o Edson Fumagalli Júnior, filho do que a gente chama de velho, né? Isso, meu parente. É teu parente. Parente. E também tinha a Luana Abreu e o Maurício Abreu, os filhos da Sônia, né? Isso. Bom, o Padilha Rico, que era a parte da região de Pinhal Grande, o Padilha Rico e o Manuel Alvarenga, que era o filho do João Vieira de Alvarenga, que foi o primeiro que chegou aqui no Alto da Coxilha, ali na praça, né? O João Alvarenga, né? Ele foi interpretado pelo Carlos de Grazia. Não me lembro o que o Carlos fazia na época, trabalhava na cooperativa, o que era. E a irmã do João Alvarenga, que era Francisca, que foi interpretado pela Terezinha Milites, esposa do Expedito. Do Expedito, a Terezinha Milites. A Francisca, então, eu fiz um tipo de solteirona, né? Meio mal educada, não é? Mas rebelde. Rebelde, né? E tudo. Eu criei os tipos assim, né? Bom, o Manuel Moreira, que foi o outro primeiro morador que se estabeleceu ali perto do Passo dos Buracos, o Manuel Moreira era interpretado pelo D'Artagnan. Uma boa voz do D'Artagnan, né? E ele também, como tinha pouco homem, ele interpretou também o Valério Alvarenga, que era irmão da Francisca e era outro filho do João Alvarenga. No Rincão dos Melos, tinha o Antônio do Rincão dos Melos, que foi interpretado por outro que fazia o papel dele e fazia o papel do Fonseca Paim, que era um dos primeiros participantes vamos dizer, dos primeiros vereadores, né? Que era uma pessoa que falava muito difícil, era muito pernóstico, né? Criei aquele tipo, né? E eles, um deles também parece que era encarnado pelo Gilberto Silva, que eu não sei quem era, não me lembro. Gilberto Silva, que fazia o papel do Antônio Melo. De Antônio Melo. Isso, exato. E a dificuldade para a gente arrumar mais um, porque tinha que ser o papel do Serafim Bravo, né? Que era rapaz e estava começando a fazer parte das revoluções. Então era muito falastrão, ela tinha que falar alegremente, com aquele que já muito extravasava os sentimentos dele, aquele orgulho de lutar, né, em defesa da pátria, né? Aí a gente tentou convencer o Sapo para fazer o papel. Não foi fácil, o Sapo não queria, mas depois a gente ajeitou, né? O Solon ajeitou e a gente conseguiu fazer que o Sapo fizesse
o papel dele. O Flávio Moreira, eu acho que dançava do CTG, né? Fogo de Chão. Isso, ele interpretou o delegado, que era o Gonçalo Soares, que era o primeiro delegado. E tinha um italiano que eu fiz aquela briga amistosa, sempre entre o delegado e o italiano. O italiano falando mal o português, né? E o Gonçalo corrigindo ele, né? Bom, aí para eles nós arrumamos o Jorge Servi, que participou do teatro também, fez um baita de um papel. E a Sônia, no fim, conseguiu que o Rodinei Bastos fizesse outro papel, que eu não me lembro qual foi. E a gente vê que são pessoas que eram aqui da cidade, algumas foram embora, têm ainda suas raízes aqui no município, mas muitas dessas pessoas, como o senhor disse, se emocionou, nos deixaram. Mas outras tantas que estão aí, que vão ter o orgulho de ver novamente, de ouvir a exibição desta novela, né, doutor? Isso isso que vocês vão ter oportunidade de ouvir essa novela radiofônica a partir de dia 1º de julho. Doutor Firmino? Na semana dos 130 anos do município. Esses detalhes a gente vai colocar para o nosso público logo após o intervalo. Nós vamos fazer uma pequena pausa. O doutor Firmino está aqui com a gente contando que nós teremos, a partir de 1º de julho, uma novela radiofônica baseada na história do povoamento de Júlio de Castilhos. E essa novela será exibida aqui na 14. Nós já vamos contar quantos capítulos, de quanto tempo é cada capítulo e os horários que você vai acompanhar. E a gente já agradece as mensagens que estamos recebendo, pessoas que valorizam a cultura da nossa cidade e estão orgulhosas desse momento que a gente está lançando aqui na emissora. E a gente volta a falar da novela radiofônica baseada na história do povoamento de Júlio de Castilhos, através das primeiras famílias que aqui chegaram. A Rica História de Vila Rica. Ela foi produzida no ano de 1991, quando tivemos o centenário de Júlio de Castilhos. Quem está conosco é o pesquisador Firmino Costa. No bloco anterior, ele nos contou como surgiu a ideia, como ele escreveu essa história, como foram mobilizados os artistas que fizeram essa novela. E agora a gente conta para você que esse projeto inicia no dia 1º de julho aqui na 14. Nós teremos a exibição às 14 horas, às 2 horas da tarde, e a reprise diária às 19 horas. Nesse horário das 19 horas, normalmente a gente tem a Voz do Brasil. Durante 14 dias, excepcionalmente, ela será mais tarde em nossa programação para a gente conseguir exibir nesse horário tão especial, que é um horário que o pessoal já está em casa, já preparou o chimarrão e vai acompanhar a história de Júlio de Castilhos. Um projeto que a gente está aqui tão empolgado na emissora, a direção da emissora, em poder, depois de 30 anos, doutor Firmino, conseguir trazer mais uma vez à comunidade a exibição de uma novela radiofônica. E o senhor está sentindo essa empolgação, esse projeto tão importante para a gente. Claro. Doutor Firmino, então, 1º de julho começa a exibição. São capítulos que vão de 21 minutos, 26 minutos diários. Certo. Essa é a notícia que eu queria dar para os meus amigos da rádio, né? Eu quero dizer também, eu não sei como é que o povo vai receber, se vão gostar da novela, se não vão. Eu só tenho certeza que pelo menos o Diego Salles estava empolgado com a novela, ele foi o primeiro que ouviu essa novela, estava empolgado e disse que se emocionou até, né? E
E a Carla também diz que vai gostar também. Com certeza. Eu escutei um pedaço, nosso diretor trouxe aqui para mostrar pra gente sentir realmente o que é. Uma novela radiofônica, né, doutor? Certo. E aí, então, vocês espalhem a notícia aí, né, para o povo. Na época, a novela foi um sucesso tremendo na época. Eu me lembro até com tristeza de uma pessoa que gravou a novela, gravou toda a novela. Hoje ele já faleceu, que era o Jesus Soares, esposo da como é o nome da costureira? A costureira. Esposa. Ele gravou durante a exibição no rádio, que foi aqui na 14. A Doraci, a esposa dele, você lembra, né? Ele gravou a novela toda, né? Adorou a novela, né? E que eles têm uma ideia de como é que foi naquela época, como é que era o município de Júlio de Castilhos. E agora, no dia 14 de julho, provavelmente está programado um lançamento de uma nova edição do meu livro, Terra de Vila Rica. É praticamente um livro novo, porque durante os 30 anos que se separou do centenário para agora os 130, eu estudei muito, eu pesquisei muito, embora eu tenha retirado todos os distritos que foram emancipados, né? Uhum. Tem muito mais novidade o que a gente conseguiu, né, saber através de pesquisas em arquivos públicos, em arquivos históricos, né? Trabalhei muito para fazer esse livro. Tomara que saia, tá tudo preparado. Não vai sair, né, com certeza. Eventualmente vai sair. O lançamento. Que importante. Doutor, o senhor falou aqui que espera que o pessoal goste da novela, que receba esse projeto. Mas o pessoal já está recebendo e muito bem. Eu tenho várias mensagens de pessoas especiais em nossa programação, tanto pelo WhatsApp da rádio como pelo meu WhatsApp pessoal. Como eu lhe falei, nós temos uma ideia que surgiu aqui, que claro que a prof vai ver a possibilidade de exibir a sua novela durante as aulas. À tarde, o pessoal tem aula à tarde, a escola já tem aulas presenciais, e nesses 20, 25 minutos diariamente, colocar que os alunos ouçam essa novela. É uma maneira também de mostrar a história. A gente chegando no aniversário de Júlio de Castilhos, é uma ideia que pode ser muito proveitosa, uma boa ideia trazer aos alunos, para as crianças conhecerem essa história. E eu ouvi um pouco da novela, como eu contei agora, e a gente se envolve, porque a sonora, além dos personagens, tem o barulho do machado, tem tudo isso, né, doutor? Isso, levavam prende a gente. Facão, levavam freio, aqueles montes para fazer a metade de coco para fazer os cavalos caminhando. Toda gravada lá no CTG Júlio de Castilhos. Tudo lá, uma noite gelada. 14 dias de gravação. 14 dias, um capítulo por noite. A gente fazia a fala ali, depois ia esquentar na lareira. Era um frio terrível. Mas estavam lá crianças pequenas, muito bem, né? Muito jóia. Doutor Firmino, então, vamos resumir para a nossa comunidade o que a gente está falando, agradecendo essas mensagens que eu vou ler todas para o senhor depois. A Rica História de Vila Rica é uma novela radiofônica que foi produzida em 1991. História do povoamento de Júlio de Castilhos. Original e direção geral é do Dr. Firmino Costa. Nós temos capítulos de 21 a 26 minutos. Ela será exibida aqui na 14 a partir de 1º de julho, às 14 horas, e a reprise às 19 horas. São 14 dias de novela. E a emissora está buscando parceiros
para essa divulgação. A novela será exibida aqui. Se a sua empresa, o seu comércio quiser apoiar esse projeto, procure a emissora, procure os nossos corretores, que serão muito bem-vindos. É um incentivo à história, a gente está orgulhoso porque a gente está mostrando a história da nossa cidade. E essa novela foi exibida apenas uma vez. Claro que aqui na 14, quando o nosso diretor era o nosso Sérgio Barcelos, né? Exato, é. E agora, 30 anos depois, 30 anos, doutor Firmino. 30 anos. Ela será exibida novamente. Nesse período, ela nunca mais foi exibida. Não. 61 anos você tinha. Agora eu tenho 91. Verdade. Então, fica o convite, né, doutor? A gente só tem a agradecer ao senhor por disponibilizar esses áudios, por disponibilizar o seu acervo. Doutor Firmino tem uma folhinha aqui, amarelada, com todos os personagens datilografada. Não tínhamos computador naquela época. Não tinha. Datilografada, com resumo. O primeiro capítulo, o que é. O segundo capítulo, quem que está participando. Contando tudo isso pra gente. É claro que a cada dia a gente vai dizer, hoje é o primeiro capítulo, quem vai participar. Tudo isso você vai acompanhar. Então o convite é especial para você que já recebeu esse projeto, está gostando dessa ideia e vai compartilhar com a gente. Conte para todo mundo, né, doutor? Exato. Espalhem a notícia, a boa notícia. É. Novela radiofônica aqui na 14, a partir do dia 1º de julho. Eu sou meio suspeito para dizer se é boa ou não é. Mas era o que eu pude fazer e a Sônia gostou, o Solon gostou e o Jesus também gostou muito, né? E vocês gostaram, então tenho esperança, né, que o povo de Júlio de Castilho vai gostar. Doutor, é isso que eu desejo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu vejo que o senhor se emocionou várias vezes no nosso bate-papo aqui. A gente também se emociona. Estamos, sim, acreditando muito nesse projeto. Vai ser um grande sucesso. Temos o orgulho de mostrar a história da nossa cidade. Levar o conhecimento ao pessoal que não tinha essa ideia que nós tínhamos uma novela radiofônica gravada há 30 anos atrás. E é a segunda vez apenas que ela vai ser exibida. Eu é que agradeço a vocês, agradeço ao Diego, a ti e ao D'Artagnan também, que proporcionaram esse evento, mais um evento durante os festejos dos 130 anos. Dessa forma, apresentamos para você o novo projeto da 14. Exibição da novela radiofônica baseada na história do povoamento de Júlio de Castilhos, através da história das primeiras famílias que aqui chegaram. A rica história de Vila Rica, produzida em 1991. Capítulos a partir do dia 1º de julho, às 14 horas, com reprise às 19 horas. Obrigada a você, ouvinte, que participou com a gente, que recebeu esse projeto, e a gente vai falar muito sobre isso nos próximos dias. Recebemos pesquisador Firmino Costa.